Bom dia, todos bem? Que alegria poder estar com os irmãos esses dias e conhecer toda a casa. Eu estou me sentindo em casa, assim, de verdade. Cada irmão que me recebeu, obrigado AP, os ministros, Vita e Paula, vocês têm o meu coração. E para quem não me conhece, eu sou o Gustavo. Eu sou casado com a Letícia, sou pai do Aslan e do Zion. Sim, Aslan e Zion. Eu sou da cidade de Belo Horizonte. Há 7 anos tenho cooperado na plantação de uma comunidade chamada Igreja Cristã Coração do Pai, junto a outros irmãos pastores que têm feito parte dessa plantação de igreja. E há quase 15 anos temos servido a igreja no Brasil, não apenas na nossa cidade, mas nos 4 cantos desse país. E é sempre bom poder estar com irmãos que têm amado o Senhor, que têm ouvido o Senhor, que têm percebido aquilo que o Senhor está fazendo. E espero que nessa manhã eu possa servi-los também. Não trazer nada de novo, mas acrescentar naquilo que o Senhor já está fazendo. Amém? Você que tem uma Bíblia, abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Quero ser bem simples, nós vamos ler o texto, quero explicar e fazer algumas aplicações. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Acharam? Vamos lá. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Verso 2: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundano. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Verso 5: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Verso 8: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Verso 16: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? A igreja de Corinto foi a igreja que Paulo teve mais desafios ministeriais. Talvez a carta, a primeira e a segunda, é o momento que Paulo se mostra mais vulnerável. Ao longo das 2 cartas, a gente vai encontrar pelo menos 20 problemas dentro dessa igreja. E não estamos falando de problemas simples, mas problemas sérios.
Irmãos brigando contra outros irmãos, levando a tribunais, irmãos que não estavam se dando bem no momento da ceia, e ali uns comiam mais do que os outros, então estava havendo ali um certo tipo de divisões, a qual a igreja não estava conseguindo caminhar junto. Problema na hora do culto, os momentos de dom, havia uma certa bagunça, e vamos ver vários problemas, até um que naqueles dias deveria ter sido algo chocante, que um daqueles irmãos, ele estava se envolvendo, se deitando com a mulher do pai. Imagina a situação, imagina Paulo em Efésios ouvindo sobre essa igreja. A igreja de Corinto não é a igreja que Paulo mais passa por dificuldades e problemas, mas é a igreja que Paulo mais dedica o seu tempo. No capítulo 5, Paulo vai falar que ele já havia enviado uma outra carta. Então talvez é a igreja que Paulo mais aconselha, mais instrui, mais quer de alguma forma deixar o seu coração a esses irmãos. É interessante que mediante a todos os problemas, a todas as situações que encontramos na igreja de Corinto, Paulo, no capítulo 1, ele vai começar a carta dando graças a Deus por esses irmãos. Uau! E eu começo a perguntar, Paulo, o que você via? O que você sentia a escrever a esses irmãos? Qual é o sentimento? E aqui a gente começa a ver aquilo que divide e separa os meninos dos homens. Paulo, ele não estava escrevendo a uma igreja ideal, mas ele estava concentrando as suas forças na igreja real. E Paulo, ele sabia que a igreja real era uma igreja que estava vivendo em meio às dificuldades, iria viver em meio aos problemas. Então Paulo, ele dá graças a Deus por esses irmãos. Mas que a gente não consiga ainda definir o que é a igreja. E quando a gente olha para esses 2000 anos de história, a gente vai chegar em alguns conceitos, principalmente teológico. Alguns vão dizer que a igreja ela é doxológica, ela existe para a glória de Deus. Outros vão dizer que a igreja do Senhor ela é logocêntrica, ela é findada, firmada, tanto na palavra escrita como na palavra encarnada. Outros vão dizer que a igreja é pneumodinâmica, ela não se reúne como um evento, mas ela se reúne porque o Espírito a trouxe. Ela nasce pelo Espírito, ela é nutrida pelo Espírito. Alguns outros ao longo da história falou que a igreja é pactual, ela existe porque ela tem um pacto com o Senhor e entre os irmãos. Outros vão dizer que a igreja é missional, ela é a missão de Deus na terra. Nos últimos anos ouvimos falar que a igreja ela é espaço-temporal escatológica. Ela é um anúncio da vinda do fim. Mas que a gente tenha definições do que é a igreja, mas ainda é muito raso se a gente não vive a igreja. Se a gente não experimenta, se a gente não está envolvido, se a gente não faz parte do chão de fábrica. Mas que a gente encontre termos legais, mas existe algo que somente experimentando, existe algo que somente vivendo. E quando a gente passa a viver, a gente começa a perceber as dificuldades, os problemas. A gente começa a ver que os nossos irmãos não são tão perfeitos assim. Começa a ver que existem imperfeições em nós. E o problema é que muitas das vezes nós temos gerado um desejo de vivermos uma igreja ideal. E a igreja ideal, ela tem gerado frustrações. A igreja ideal é a igreja que tem machucado as pessoas lá fora. Porque quando alguém sai da igreja e começa a falar, ela não está falando da igreja de Jesus, mas ela está falando de uma igreja idealizada. Ela está falando de uma igreja que não existe. E Paulo, aqui, a esses irmãos,
ele começa a identificar qual era o real problema da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava cheia de problemas, mas qual era o principal problema desses irmãos? Veja comigo, do verso 1 ao 4. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podes, porque ainda são carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Em primeiro momento, Paulo ele começa a identificar que o problema da igreja de Corinto, mais que havia problemas sérios e graves, mas o principal problema desses irmãos é que eles estavam criando partidos dentro da igreja do Senhor. Eles estavam prestando cultos não a Deus, mas a personalidades. Eles diziam, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, alguns outros eu sou de Pedro. E havia um grupinho que eu acho que era o mais problemático da igreja de Corinto, que falava, eu sou de Cristo, sabe? Aqueles que acham que a igreja do Senhor, chamado desigrejados, né? E Paulo então ele começa a identificar o problema dessa igreja. E ele começa a perceber e mostrar a esses irmãos que o problema deles é que eles estavam andando segundo os desejos do coração. Por quê? Porque o que fazia esses irmãos encontrar um partido, encontrar um certo grupo para caminhar, é porque eles estavam atrás de coisas que os satisfazessem. 1 Coríntios 4,6 diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Esses irmãos, eles estavam se dividindo entre partidos e personalidades, porque eles estavam indo atrás daquilo que os agradava. Alguns, eles estavam indo atrás de Apolo, porque Apolo era a mente, era o intelectual, era aquele que sabia das filosofias do tempo. Outros iam atrás de Pedro, outros se diziam de Cristo, e estava se levantando um partido contra Paulo, porque no início da carta, Paulo ele diz assim, pois Cristo não enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O compromisso de Paulo não era trazer uma emoção à mente daqueles irmãos, mas o compromisso de Paulo era com o evangelho. E ele chegou a esses irmãos não com palavras de sabedoria humanas, mas com o poder da mensagem do evangelho. E para alguns daqueles irmãos isso era fraco, era pobre, não tinha poder, porque a igreja de Corinto estava viciada nas grandes coisas. Tanto que na segunda carta, vamos ver Paulo, de alguma forma tentando provar que ele era apóstolo, porque a igreja de Corinto não acreditava que ele era um apóstolo real por causa do sofrimento. Para aqueles irmãos, a mensagem da cruz era loucura. Não pode haver sofrimento, não pode haver dor. Mas Paulo não estava interessado em trazer novidades, a qual aqueles queriam, a qual aqueles estavam atrás. Mas Paulo estava firmado no compromisso do evangelho. E talvez um dos problemas dos nossos dias, e porque a gente tem visto tanta divisão no nosso meio, é porque nós estamos mais interessados naquilo que nos agrada, nos nossos ideais, do que de fato naquilo que é verdade, naquilo que é verdadeiro. Principalmente no Sudeste, nós vamos ver hoje um movimento de igrejas criando ambientes que mais agrada os homens do que de fato ao Senhor.
existe uma grande migração de igrejas por causa de interesses do coração e não por causa da verdade do Evangelho. Hoje as pessoas têm procurado congregar em lugares porque o tal lugar tem coisas legais para os meus filhos, o tal lugar tem cadeiras confortáveis, o tal lugar tem uma música legal, o tal lugar tem um ministro tal, o ciclano, beltrano. E não por causa do amor ao Evangelho, não porque aquela igreja prega o Evangelho, não porque aquela igreja vive o Evangelho. E parece que nós temos gourmetizado. É como se a gente viesse para o culto com um cardápio na mão e o nosso sentimento é: irmãos, toque essa canção porque essa canção me faz arrepiar. Parece que a gente vai naquelas cadeiras de shopping, né, que você senta, né, e você quer só sentir arrepios, emoções. E por isso Paulo denuncia esses irmãos como carnais, como meninos. É interessante que Paulo aqui não está falando para aqueles que estão vivendo no mundo, mas estão falando para aqueles que estavam dentro da igreja. Vocês são carnais por quê? Porque vocês estão atrás dos seus próprios interesses. Vocês estão indo atrás dos seus sentimentos. O que tem alimentado vocês é o estômago, o Deus de vocês é o estômago. Então Paulo ele começa identificando do problema da igreja de Corinto, mais que existem vários problemas, mas o principal problema dessa igreja é que eles estavam se dividindo entre partidos. Eles estavam indo atrás de coisas que os agradassem. Eles estavam indo atrás de movimentos, eles estavam indo atrás de coisas que simplesmente fizessem os experimentar, ter emoções. Eles estavam atrás de dopamina barata. Eles estavam indo atrás de apenas um momento. É interessante, quando o AP ele orava aqui, e você vai encontrar no 4º mandamento que todos os dias é o dia do Senhor, amém? Mas ele pede um dia especial, e nós cristãos é o domingo. E essa reunião ela serve para nutrir o nosso amor a Ele. Todos os dias é dele, todos os dias é dele, mas ele pede um dia, para quê? Para que a gente passe a nutrir o nosso amor a Ele. O problema é quando nós entramos nesse mecanismo de evento após evento, de emoções após emoções. E parece que quando a gente não sente nada, tem algo de errado. Parece que quando não toca as canções que nos faz chorar, parece que o problema é conosco, ou com o líder, né? Né, Dani? Sempre o problema é do músico, né? O problema da igreja de Corinto é que esses irmãos, eles estavam interessados nas coisas que os agradavam. E Paulo começa a corrigir a ótica desses irmãos. Veja comigo, versos 5 a 8. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Paulo então ele chama a atenção desses irmãos e começa a corrigir a ótica desses irmãos. E ele faz algumas perguntas: quem é Paulo? Quem é Apolo? Não são apenas servos, não são apenas cooperadores. Paulo chama a atenção desses irmãos a não olhar apenas para a estrutura, a não olhar apenas para a liderança, mas a passar a olhar para aquele que é o dono da igreja. Ele pergunta: quem são esses? São apenas servos,
são apenas cooperadores. Mas Deus é quem está fazendo esse negócio crescer. E isso é uma esperança nossa. Graças a Deus a igreja não é nossa. Graças a Deus a igreja não é dos ministros. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E o que Paulo aqui está fazendo é ecoando a mensagem a qual ele diz a Pedro: eu mesmo vou edificar esse lugar. O que não faz desanimarmos diante dos problemas que encontramos dentro da igreja é que a igreja não é nossa, mas a igreja é do Senhor. É Ele que está fazendo crescer, é Ele que está cuidando. Em nenhum momento a igreja saiu do controle do Senhor, mais que pareça caótico, Ele está no controle. Esse é o desejo de Deus desde a eternidade, desde o início, desde o jardim, construindo uma estrutura, um lugar, um espaço, para que Ele pudesse habitar, para que Ele pudesse estar no meio, para que Ele pudesse conviver, o homem falar, o homem ouvir, o homem entender, em comunhão. O desejo do Senhor sempre foi esse, uma grande família. Uma família de sacerdotes que o encontrasse, uma família de homens e mulheres que vivem diante dele. Desde o início, desde Gênesis, a história não muda, o desejo não muda. Ele está no controle da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e Ele vai ser fiel até o fim, em fazer com que tudo isso se torne algo lindo, belo, para a sua glória. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de finalizar. Mas que às vezes nos encontramos desanimados, apáticos, frios, sem desejos e sem vontades, mas é Ele que tem nos atraído, é Ele que tem nos envolvido, é Ele que tem trago a unidade. Quão incrível é a vida de vocês aqui em Cacoal. Isso certamente é o Senhor que está promovendo. Não tem como eu chegar em BH e dizer vamos fazer isso, porque os irmãos fazem, se o Senhor não quiser. Ele está edificando a sua casa. Ele mesmo ainda está preparando um lugar. Mais que a gente cante, Senhor, estamos te preparando um lugar. Mais que a gente tenha desejo, Senhor, queremos preparar um lugar para o Senhor. Ele é o mais interessado nisso. Ele que dá a planta, Ele que mostra como vai ser construído, Ele que nos mostra como deve ser feito, Ele que nos dá as canções que devemos cantar a Ele. Mais que a gente se organiza, como o AP falou, mais que a gente tem os nossos quadros feios, abstratos, mas é Ele que tem nos movido, Ele que tem nos instruído. Paulo está corrigindo o olhar desses irmãos. Os ministros são importantes, necessários, mas são só servos, são só cooperadores. Deus é o mais interessado nisso tudo, meus amigos. Deus é o mais interessado nisso tudo.
Deus, Ele ama a igreja do Senhor. Deus ama a igreja, Deus ama a igreja, Deus ama a igreja. Mais que somos maus, mais que nós estragamos as coisas, mas Deus ama a igreja. Paulo então começa a corrigir o olhar desses irmãos. Eu sinto que o Senhor tem nos chamado a corrigir a nossa ótica em relação à igreja. Eu sinto que o Senhor tem nos chamado a eliminar todos os falsos amores do nosso coração, todos os ídolos que construímos, tudo aquilo que tem nos roubado a exclusividade dEle, todos os métodos de crescimento. Irmãos, há um cansaço generalizado de norte a sul desse país. Cansamos, AP, de métodos. Cansamos de coisas que dão certo. Cansamos de coisas apenas para encher a igreja. Queremos vê-lo. Queremos ver o que Ele está fazendo. Queremos ver o que Ele quer de nós, o que Ele deseja de nós. Se Ele quiser que a gente pare, que a gente pare. Se Ele quiser que a gente ande, que a gente ande. Queremos segui-lo, queremos segui-lo. Ele não apenas passa a corrigir a ótica desses irmãos, como ele passa a mostrar o que nós somos. No verso 9 ele diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele não só chama a igreja de Corinto a olhar para o Senhor, mas ele chama a igreja de Corinto a olhar para si. É interessante que ele usa no plural, mas logo ele vai para o singular. Ele diz: vocês são lavoura do Senhor, não lavouras. Vocês são edifício do Senhor. Paulo ele está dizendo a esses irmãos: vejam o que vocês são. Veja o que vocês são. E a igreja do Senhor não se define nas paredes, nos templos, nas construções, mas nas pedras vivas, nas pedras que queimam, as pedras flamejantes. Desde o início, desde o jardim, havia um monte de pedras que queimavam. E ele subia e descia nesse monte. Nós estamos nos tornando esse lugar. Nós estamos nos tornando esse lugar. É interessante que são pedras vivas, pedras brutas, pedras que quando você olha você fala: não se encaixa, não são simétricas. Por quê? Porque somente Ele consegue fazer isso. Uau! Quando a gente olha para a igreja de Atos 2, 120 pessoas que sobreviveram a uma reunião de aproximadamente 50 dias. Imagine isso. Cobradores de impostos, prostitutas, tudo. Gente diferente. Gente que não pensava igual. Gente que não se vestia igual. E
E de repente o coração deles se unem. E eles começam a orar durante 10 dias. Eles passam a provocar os céus. E de repente o Senhor encontrou um lugar. Uau, cara. Aos olhos humanos não vai dar certo. Aos olhos humanos, precisamos de um método. Precisamos fazer com que todo mundo pense igual. Mas o Senhor, Ele está edificando a sua igreja. Ele que está colocando as pedras. Ele que está encaixando as pedras. Ele que está organizando esse lugar. Paulo está dizendo a esses irmãos: vocês são um edifício de Deus. Não são várias construções. Vocês são o edifício pelo qual o Senhor, Ele deseja habitar. Então Paulo identifica o problema da igreja de Corinto. Paulo, ele passa a corrigir a igreja de Corinto, a maneira como a igreja de Corinto está olhando para essa estrutura. Paulo está lembrando da identidade desse povo, de casa, de edifício do Senhor. E Paulo então deixa algumas orientações. Verso 10 ao 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que se escapa do fogo. Uau! Então Paulo, ele passa a corrigir, ele mostra o que é. E Paulo, ele então pergunta aos irmãos: veja como cada um está cooperando nesse lugar. Interessante que Paulo, ele poderia chegar à liderança de Corinto e dizer que o problema da igreja é porque esses irmãos estavam causando problemas e divisões. Mas a carta é endereçada a toda a igreja. E Paulo então, ele questiona aos irmãos: o que vocês estão fazendo nesse lugar? Veja como cada um está cooperando. A pergunta nessa manhã é: como você tem cooperado dentro dessa construção? O Senhor não tem chamado a colocar alicerce. Alicerce já é Jesus, já está colocado. Mas como cada um tem cooperado? É interessante que Paulo, ele vai falar sobre 2 tipos de materiais: materiais preciosos e materiais não tão preciosos assim. E Jesus, em outro momento, ele também disse que todos estão construindo, alguns pela areia e outros pela rocha. Todos que estão nesse salão estão de alguma forma construindo. Mas a maneira que você tem cooperado tem sido para a glória de Deus ou para a sua glória? Eu creio que Paulo, usando esses materiais, ele está falando sobre o valor do Evangelho.
As pedras preciosas têm a ver com o valor do Evangelho, tem a ver com as grandezas do Evangelho. E os materiais inferiores têm a ver com os pensamentos humanos. Paulo ele está lidando diante de uma realidade em uma cultura extremamente intelectual. Irmãos, não se engane. Nos nossos dias isso é muito comum e normal. Irmãos construindo a partir do intelectual. Por isso os coaches ganharam os púlpitos dessa nação. Como você tem vivido dentro desse lugar? É interessante que quando a gente olha para mensagem que Jesus, ele diz que aqueles que constroem sobre a areia, se constroem sobre a rocha, a gente tem uma maneira de imaginar que é como eu encontrei a rocha, então eu construo sobre a rocha. Mas na ideia de forma exterior, todas estão no mesmo nível, tanto a casa na rocha como a casa na areia. A grande questão é que aqueles que encontraram a rocha, eles foram fundos, eles foram profundos. E o que encontraram areia, eles chegaram só até um lugar que falaram: aqui tá bom. E existem irmãos que estão assim, chega em um certo lugar e fala: aqui tá bom, aqui é o meu limite. Estão entendendo? O meu envolvimento vai só até aqui. Aonde estão aqueles que vão profundos? Aqueles que vão se entregar a esse negócio chamado igreja. Aonde estão aqueles que reconhecem o poder da mensagem do Evangelho e olha para a igreja de Jesus e fala: não tem como viver de outro modo, não tem como viver de uma outra maneira. Paulo aos irmãos em Efésios, ele diz isso: antes éramos o quê? Peregrinos, estrangeiros, não éramos povo, mas agora estamos sendo ajuntados. Nós oramos nessa manhã sobre relembrarmos do dia que fomos alcançados. Eu sempre falo que o Evangelho não é a mensagem de gaveta inicial do nosso primeiro momento de conversão. O Evangelho precisa ser lembrado todos os dias. Para quê? Para que a gente valorize isso aqui. Antes éramos o quê? Forasteiros, estrangeiros. Hoje somos uma família. Hoje estamos sendo edificados como uma casa, como um templo para o Senhor. Antes nós, que não éramos nada. E será que a gente pode parar no meio do caminho nesse negócio? Ou vamos lançar as preciosidades? Ou vamos entregar de fato o ouro, a prata, as pedras preciosas, porque reconhecemos o valor? Veja como cada um tem cooperado, como cada um tem construído sobre o alicerce que já foi posto. Jesus é o fundamento da igreja, mas somos tendenciosos a construir sobre esse fundamento coisas que são nossas. E Paulo finaliza assim, 16, 17.
Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Uau! Paulo finaliza com uma sentença. E a sentença aqui não é de Paulo para os irmãos, mas a sentença aqui é: Deus irá destruir todos aqueles que ousam a falar da preciosa igreja de Jesus. Ele mesmo irá destruir. Pois vocês não sabem que vocês são santuário de Deus. Isso aqui é interessante, porque em Corinto havia grandes templos, Apolo, Diana, templos incríveis. E Paulo está dizendo: o Senhor não escolheu esses lugares. O Senhor escolheu vocês para ser esse lugar da habitação. Deus não escolheu as grandes estruturas, amigos. Deus escolheu nós. Mais diferente que a gente seja, mais caótico que às vezes pareça, eu não sei o que é isso, mas Deus decidiu, por meio da igreja, se revelar ao mundo. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso consome o meu coração diariamente. Isso consome o meu coração diariamente. Certa vez ouvi um pastor dizendo que ele não só queria viver na igreja, ter os seus filhos na igreja, mas ele estava pedindo ao Senhor tanto amor à igreja, que ele queria ser enterrado na igreja, porque esse é o único lugar que Deus deu a certeza da sua presença. Deus escolheu essa loucura para que Ele pudesse habitar. Deus escolheu essa loucura chamada igreja para repousar a sua presença, para dizermos ao mundo quão grande Ele é. Irmãos, a igreja ainda é o lugar em que os viciados são transformados. A igreja ainda é o lugar em que os homens de família chegam quebrados e são mudados. A igreja ainda é esse lugar. A igreja ainda é a resposta de Deus ao mundo quebrado. Tameon, vocês o lugar que Deus decidiu habitar em Cacoal, uma parte desse povo que se reúne nessa cidade. Deus não escolheu os templos luxuosos. Deus não escolheu as estruturas legais, confortáveis. Mas Deus escolheu nós.
Quando a gente olha para a história da igreja, e a gente pode ir em vários momentos da história, e você vai se deparar com momentos frios, tristes, apáticos. Mas de repente o Senhor começou a chamar grupos de pessoas. E de repente o Senhor encontra um lugar no meio desses irmãos. Muitas das vezes dentro de casas, em fazendas. E de repente os lugares começam a ser tocados por esse grupo de pessoas. Às vezes até rejeitado pela sociedade. O Senhor está nos lembrando nesses dias que a igreja é esse lugar pelo qual Ele vai vir, pelo qual nós vamos gritar ao mundo a sua grandeza. Bases missionárias são legais, conheço várias. Mas que vai fazer gritarmos ao mundo é a igreja local, a real. Essa que você se reúne em casas. Essa que eu vi nesses dias vocês compartilhando as dores do coração. Essa que eu vi nesses dias vocês abrindo o mais íntimo do coração. Mas que não pareça nada isso. Mas é a partir desse lugar que vamos dizer ao mundo. A partir desse lugar que vamos pregar o Evangelho às nações da terra. Estou com alguns sentimentos no meu coração. Queria pedir permissão aos ministros. Eu senti muito forte em relação aos jovens da casa. Eu queria convidar vocês aqui à frente, posso? Todos os jovens. Pode ser casado também, viu, gente? Vocês estão aqui à frente, feche seus olhos. Os irmãos atrás, se puderem ficar de pé, levantar suas mãos. Sim. Diariamente vocês são bombardeados a desistir. A mente de vocês são bombardeadas com vozes. Diariamente chegam informações aos ouvidos e à mente de vocês que não vale a pena viver nesse lugar chamado igreja.
Oh. A maioria dos avivamentos da história começou com meninos de 13, 14, 15 anos de idade. Gales foi tocado por um grupo de 20 jovens que começaram a declarar os seus amores ao Senhor. No momento da música eu vi as ruas de Cacoal sendo invadidas com amor, um louco amor, um louco amor, um louco amor, um louco amor. Eu vi as ruas sendo invadidas com um louco amor, louco amor, louco amor, louco amor. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo de entregar a vida de vocês a esse negócio chamado igreja. Eu via os malucos e loucos da cidade sendo tomados. Os universitários da cidade sendo alcançados pelo poder da mensagem do Evangelho. Não tenham medo das filosofias modernas, não tenham medo de Marx, não tenham medo dos ateus, não tenham medo. Vocês têm a mensagem mais incrível e poderosa que alguém poderia ouvir. Vejo você tocando enfermos, enfermos sendo curados. Não tenha medo de orar pelos enfermos. Amor pelos perdidos, amor pelos perdidos, amor pelos perdidos. Querem se movimentarem nos dons, aprenda a olhar nos olhos dos perdidos com amor e compaixão. Olhe nos olhos dos perdidos dessa cidade e palavras vão brotar no coração de vocês. Os ministros, se puderem ajudar orando pelos irmãos. Os irmãos atrás, vamos encher esse lugar com som de fome, de desespero pelo Senhor. O Senhor escolheu a igreja dele para ser o lugar da sua habitação.
Paixão por Jesus, paixão por Jesus, fome por Jesus, fome por Jesus, fome por Jesus. Vamos encher essa casa com som de fome. Aleluia. A única coisa que pode mover um coração verdadeiro de amor pelo perdido é que você tenha clareza sobre como você foi alcançado. Como não sentir compaixão, sabendo quem eu era e o que Ele fez por mim? Como não olhar para o mundo e saber o que eles estão padecendo, enquanto nós temos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho? Como não nos compadecer? Que o Espírito caia sobre vocês com poder e os capacite a ir pelas ruas da cidade como testemunhas, em nome de Jesus. Amém
Volte para o seu lugar. Aleluia. Essa é uma palavra, irmãos, que nós temos batido nela, insistido nela já há um tempo aqui. E não se engane. Essa não é uma palavra que serve apenas para os nossos jovens. Você pode e deve pregar o evangelho aos perdidos. No seu trabalho, os seus amigos, na faculdade, na escola, na empresa, nas ruas da cidade. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós somos testemunhas do Senhor. O Senhor tem falado conosco já há um tempo. Essa é uma estação de nós irmos, de nós sairmos. Então nós precisamos de homens e mulheres destemidos aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Obrigado, pastor Gustavo. Guardamos essas palavras no coração e queremos responder a elas, porque o Senhor tem nos ensinado em todos esses anos a amar a sua igreja. Se tem uma coisa que Deus ama, é a igreja. E nós precisamos ter o amor do Senhor pela igreja em nosso coração. Amém.